Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. É muito importante que você compartilhe o nosso link. Se você ainda não fez a sua inscrição no YouTube, faça a sua inscrição no YouTube, clique em curtir e na sequência você já compartilhe o nosso link aí para sua família, para os irmãos da sua igreja e nós vamos evangelizar, vamos trabalhar, né, sendo a ferramenta, que Deus possa te usar como ferramenta nas mãos dele. Amém? Louvado seja Deus. Bom, deixa eu apresentar aqui hoje na bancada conosco os nossos queridos irmãos. Seja bem-vindo o pastor Gilson Souza, pastor Edson Ian, que estará nos ajudando, substituindo o pastor Ricardo Azevedo. E os pastores já estão conosco aqui na nossa bancada. Pastor Gilson, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu amado, muito bom, Jorge. Estamos aqui de volta e com muita alegria, porque hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos hoje compartilhando aqui, mais uma vez, os comentários, né, da Escola Bíblica Dominical, e isso é um programa que tem sido muito útil. Por isso nós queremos cumprimentar também os nossos irmãos que estão participando conosco, os ouvintes, e também os nossos queridos que estão conosco à mesa, né? Além do pastor Edson Ian, que está aqui comigo, meu companheiro de viagem à Turquia, muito bom, né? Paz do Senhor a todos. É uma honra estar com o meu companheiro aqui de viagem e também uma honra substituir o pastor Ricardo Azevedo, né? Uma responsabilidade. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor a todos os irmãos. Pai do Senhor, seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os Meus Pés. Bom, deixa eu aproveitar também aqui e cumprimentar os nossos pastores que estão nos acompanhando diretamente aí nos Estados Unidos. Pastor Sami também está com a gente. Pastor Sami, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Lâmpada. A paz do Senhor Jorge, companheiros, queridos ouvintes, é uma bênção de estarmos mais uma vez juntos. Amém, pastor. Deus abençoe. Pastor Gerson Belucci, um abraço aos irmãos aí na Europa, em Portugal. Pastor Gerson também estará participando conosco aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Pai do Senhor. Olá, Jorge Pessoa. Olá, que estão chegando na obra, né? Nós estamos recebendo muita gente de fora na obra e que não tinham conhecimento desse assunto. Então, às vezes, alguns pontos que são até repetidos aqui, mas não literalmente repetidos, porque o sentido profético dos temas é um sentido tão profundo, tão assim extraordinário, que não tem limite, a gente não consegue chegar na profundidade, né? E aí, com isso, nós estamos com alguns assuntos relacionados aí ao capítulo 1 e capítulo 2, que são assuntos assim fundamentais para nós, para essa Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos muita coisa para falar hoje e nós já vamos começar exatamente pela primeira pergunta, que essa primeira pergunta vai ser dirigida aqui ao nosso companheiro João Cidade, pastor João Cidade, para ele fazer o comentário da pergunta. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, então, pastor Gilson, vamos comentar aqui a pergunta 1, ela diz assim, irmãos: lendo Cantares, capítulo 2, versos 2 a 6, identifica os elementos usados pelo noivo, né, o Senhor Jesus, para despertar a noiva, a igreja, para o momento histórico e profético que vivemos neste tempo. Então, no verso 2, irmãos, nós vemos ali a expressão qual lírio entre os espinhos. Então, essa expressão, ela é aplicada profeticamente à igreja
que se destaca do mundo. Foi feito esse comentário na escola bíblica dominical ontem, né? Ela se destaca ali dos espinhos. Então, em meio a este mundo tão cheio, né, dos espinhos, do pecado, a igreja não se mistura, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ela é santificada pelo Espírito Santo. Ela não se contamina com a impureza, né, deste mundo, louvado seja o Senhor. E agora verso 4, a expressão, né, levou-me à sala do banquete. Então nós vemos que o momento que a igreja vive hoje, né, no preparo para arrebatamento, ela é levada, né, a esse banquete espiritual, a sala do banquete, né, na presença do Senhor Jesus, na qual ela está embriagada, ou seja, ela está cheia do Espírito Santo, louvado seja o Senhor, cheia das revelações, da doutrina e das operações do Espírito Santo no preparo para o arrebatamento. A sala do banquete é aquele lugar da comunhão da igreja com o Senhor. Louvado seja o Senhor. No verso 5 agora, irmãos, nós encontramos ali a expressão: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Então, nesse momento, nesse tempo profético que a igreja vive, o desejo da igreja, irmãos, está voltado para esses dois frutos, passas e maçãs. A passa, né, é doce, ela não se estraga facilmente, portanto é um alimento para o sustento nas longas caminhadas. Então a igreja deseja ser sustentada na caminhada rumo ao arrebatamento, com a doutrina, com a palavra revelada, que é capaz de nutrir e fortalecer a fé. A maçã, irmãos, é um alimento mais leve, não dura, né, muito tempo, pois é o alimento para o dia a dia. Isso, irmãos, nos aponta para as revelações diárias e da forma como o Espírito Santo conforta, dirige a igreja por meio da palavra revelada, né, que alimenta a igreja nesta última hora. Então são os alimentos para o sustento interior, pois são ingeridos, né, nesse sentido, são assimilados pela igreja como corpo. Então, é a sustentação interior da igreja como corpo de Cristo. E por último, irmãos, no verso 6, quando tem ali aquela frase, a expressão, sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Então, a mão esquerda do Senhor sustentando a cabeça fala do governo do Senhor sobre a igreja como corpo de Cristo. A mente, né, o pensamento firme no Senhor, e sua mão direita me abrace. A igreja como corpo de Cristo, ela sendo sustentada pela mão direita, né, abraçada ali, confortada, a igreja nos braços do Senhor. É assim que ela vai ser arrebatada, né? Então fala da sustentação agora exterior da igreja como corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Amém, que maravilha, né? Que profundidade, pastor João, relacionado a essas classificações, né? Essa identificação do Senhor Jesus, né? Como aqui, esses elementos usados aqui servem para despertar, né, a noiva para o momento histórico e também o momento profético que ela está vivendo exatamente neste tempo, né? O tempo que nós estamos vivendo. Que bênção, louvado seja o Senhor. Agora nós teremos as próximas perguntas, que é a pergunta 2 e pergunta 3, que quem vai responder agora é o pastor Edson Ian, em lugar do pastor Ricardo Azevedo, que inclusive o pastor Edson está aqui conosco. Edson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem-vindo, hein? Paz, Senhor Gilson. Paz, Senhor, a todos os irmãos que nos acompanham. E em especial eu queria deixar o meu abraço aqui ao pastor Gerson Belucci, companheiro de muitas datas no passado no sul do país. Um abraço ao pastor João Cidade, companheiro nosso aí. E o pastor Zamir. Grande abraço aí a todos, uma honra para mim estar participando com vocês hoje. Vamos aqui às perguntas. A pergunta 2 diz assim: ainda nesse capítulo, no verso 4, onde está profeticamente a ação do noivo, Jesus, para levar a noiva, a igreja, a uma experiência de comunhão com ele? Antes de ler a resposta, ou seja, antes de falar a resposta, em Cantares 2:4, que é o que a pergunta se refere, diz assim: levou-me à sala do banquete e o seu estandarte
em mim era o amor. Então vamos à resposta. A ação do noivo aqui levou-me à sala do banquete, o seu estandarte era em mim o amor. Então essa é a ação do noivo. O noivo levou a noiva à sala do banquete. O que se destaca na igreja é o amor de Deus, através do Espírito Santo. A ação do noivo está em levar a sua noiva, então, à sala do banquete. Isso fala do momento de comunhão e de intimidade com o Senhor Jesus, como o pastor João Cidade já se referiu ali na primeira pergunta, onde a igreja desfruta da presença do rei assentado à sua mesa, conforme está lá em Cantares 1:12. Nesse momento, a igreja tem a oportunidade de receber do Senhor Jesus a revelação dos seus mistérios, através dos dons espirituais, que são as operações do Espírito Santo, apresentada na expressão: o seu estandarte em mim era o amor. Então essa é a resposta da pergunta 2. Já vamos passar para a pergunta 3, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, versos 10 a 12, e identifique o apelo do noivo, Jesus, para que a noiva, igreja, esteja pronta para o arrebatamento. Vou ler os versículos 10 a 12 do capítulo 2 de Cantares, que é onde a pergunta está inserida. Então, Cantares 2:10 diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. No 11 diz: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E no 12 aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então vamos à resposta, né? Identifique o apelo do noivo para que a noiva, a igreja, esteja pronta para o arrebatamento. O apelo do noivo, Jesus, está na expressão: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então esse é o apelo do noivo. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Que é dirigida aqui para a sua igreja, alertando-a para estar de pé e pronta para o arrebatamento. E a expressão "e vem" é chamar a igreja para ir ao encontro do Senhor Jesus, né? Levanta-te e vem. Então chama para estar na presença, para se encontrar com o Senhor, que virá nas nuvens para arrebatá-la. Portanto, diante dos apelos do noivo Jesus, a igreja fiel levanta-se e atende ao chamado do Senhor nesta última hora. A igreja deve estar preparada para o encontro com o Senhor Jesus, pronta para o dia do arrebatamento. Amém, Gilson. Amém, muito bom, pastor Edson, sua participação. Realmente trata-se de um momento muito especial, né, para a igreja, que é o momento em que a igreja é chamada, né? Levanta-te, um momento de despertamento. O nosso assunto, aliás, mais uma vez está relacionado ao preparo da igreja, né, para o arrebatamento. Então, ela tem que estar despertada, preparada para o encontro com o Senhor. Glória a Deus. Muito bom, muito obrigado, pastor Edson, pela sua participação. Amém. Aqui substituindo o pastor Ricardo Azevedo, que em razão de viagens que ele está fazendo pela obra do Senhor, ele não pôde estar presente hoje. Muito bem, vamos agora passar para a quarta pergunta, né? Vamos ao pastor Samir Abazov. Ele vai nos responder, vai nos dar agora o comentário, né? Não é resposta, né? Comentário da pergunta número 4. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. A pergunta número 4 diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12, qual a aplicação profética das expressões que mostram o tempo profético e a primavera espiritual? Versículo 11 diz: porque eis que passou o inverno,
a chuva cessou e se foi. 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A aplicação profética das expressões passou o inverno e a chuva cessou e se foi estão relacionados, queridos irmãos, a um encerramento de um período de frieza espiritual. A expressão aparecem as flores na terra é o resultado do derramamento do Espírito Santo para preparar a igreja para o aparecimento dos dons espirituais em profusão. Assim, a expressão o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra fala que a igreja fiel ouve a voz do Espírito Santo e que há um louvor revelado pelo Espírito Santo. A igreja fiel está experimentando uma primavera espiritual, por estar desfrutando da presença do Espírito Santo no nosso meio, nos trazendo um crescimento, um fortalecimento espiritual. Temos visto que o Senhor tem guardado nossas vidas na sua presença e no momento profético que estamos vivendo. Amém? Muito bom, pastor Samir, que maravilha, né? Esse momento nós encontramos, né, uma designação para esse momento, né? Primavera espiritual, que coisa impressionante, né? Ou seja, aquilo que ocorre no sentido ecológico na terra de Israel, descrito aqui no texto, nós estamos identificando isso no sentido profético, né? Que nós estamos preocupados mais com o sentido profético. As flores que aparecem na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola que se ouve em nossa terra. A igreja que canta aquilo que é revelado pelo Espírito Santo. Muito bom, glória a Deus. Sim, nós temos agora então as perguntas 5 e 6 que serão respondidas pelo pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, é sua vez agora comentar a respeito dessas duas perguntas. A paz do Senhor, companheiro. Vamos então, meus irmãos, à pergunta 5, que diz o seguinte: no mesmo capítulo, que é o capítulo 2, que estamos estudando nesta EBD, nos versos 10 a 17, quantos e quais são os apelos que podemos encontrar e que apontam profeticamente aos nossos dias relacionados com o vem? Os apelos que podemos encontrar, irmãos, e que apontam profeticamente aos nossos dias relacionados com o vem, são 3 apelos. O primeiro deles, nós observamos que está no verso 10, quando o texto diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Nós podemos ver que o apelo do Senhor Jesus é para a igreja estar levantada, em pé, pronta para esse grande momento. O segundo está no verso 13, quando o texto diz: a figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O terceiro apelo está no verso 17, que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Agora a aplicação é: volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Esses 3 apelos, meus irmãos, mostram evidentemente o momento profético que a igreja está vivendo, quando os sinais proféticos nos dias atuais estão se cumprindo, apontando para a breve volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. A igreja, portanto, anseia a volta do seu amado. Assim, nós também, neste momento, observamos esse momento profético e ansiamos pela volta gloriosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele por isso. Vamos à pergunta 6, meus irmãos. Ainda no capítulo 2, destaque a diferença entre os apelos encontrados nos versos 10 a 13 com o último apelo encontrado no verso 17. Compare com o que está escrito em Apocalipse 22, verso 17. Então, vejam, meus irmãos, os apelos dos versos 10 a 13 são dirigidos pelo Senhor Jesus à igreja.
E o apelo do verso 17 é dirigido pela igreja ao Senhor Jesus. Então vejam a diferença. E se nós compararmos com Apocalipse 22, 17, primeiro o apelo é feito pelo Espírito e depois o apelo é feito pela igreja. Então a principal diferença é que nos versos 10 a 13 do capítulo 2 de Cantares, é o Senhor Jesus quem faz o apelo para a igreja. Fala para a igreja estar, portanto, vigilante, em pé, atenta aos sinais da sua volta e não estar acomodada. Já no verso 17, ainda de Cantares 2, é a igreja que faz o apelo, porque ela anseia e clama pela volta do Senhor Jesus. Observem que em Apocalipse 22, 17, esse clamor também está registrado ali, quando a igreja diz, vem, porque ela ouviu isso do Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo e depois a igreja fala daquilo que ouviu do Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba, beba de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, pastor Gilson, passo a palavra aos companheiros. Que Deus abençoe a continuidade deste programa. Amém. Obrigado, pastor Gerson Belucci. Um abraço mais uma vez aos irmãos aí na Europa, em Portugal, nos acompanhando. Você está falando em acompanhar aqui, você está acompanhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés, edição de segunda-feira, hoje, dia 9 de outubro de 2023. Pastor Gilson Souza, estamos chegando aqui a quase o final do Lâmpada para os Meus Pés, mas como sempre com as participações das nossas crianças mesmo, não é mesmo? Nessa última pergunta. Amém, Jorge. Realmente temos agora a participação das nossas crianças, né, intermediários e adolescentes, que é parte integrante, né, da nossa, eles são, né, parte integrante da nossa Escola Bíblica Dominical. E aqui nós vamos fazer o comentário agora, quer dizer, coube a mim, né, fazer o comentário agora da pergunta que foi formulada para as crianças intermediárias e adolescentes. Então vamos ver. O texto da pergunta, na pergunta número 7, é o seguinte: lendo Cantares, capítulo 2, verso 3, faça uma comparação com o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 22, e em Salmos 91, verso 1. Então vamos lá. O desejo da igreja fiel, na verdade, aqui, é descansar aos pés do Senhor Jesus. Por isso o texto fala, né? Ele fala, Cantares capítulo 2, verso 3. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao paladar. E quem fala desses frutos é a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, quando o apóstolo diz, mas o fruto do Espírito é gozo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o Salmo 91, verso 1, falando sobre a sombra do Onipotente, o descanso à sombra do amado, né? Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, na verdade, o grande desejo da igreja fiel é descansar, ou seja, se abrigar à sombra do seu amado. Pois nele, no seu amado, está o alimento. Que alimento é esse? É o doce fruto, né? O fruto doce ao paladar. E as operações do Espírito Santo. E os frutos do Espírito, que para este momento do arrebatamento são fundamentais para a igreja estar preparada para o arrebatamento. Então, nós queríamos até transmitir agora algumas respostas de crianças, né, que enviaram para nós. Uma criança da classe intermediários, ela disse assim, a igreja encontra repouso somente na presença do Senhor Jesus. Outra criança respondeu dizendo assim, a igreja se nutre da sua doutrina, né? Outra resposta diz assim, a igreja recebe os benefícios da operação do Espírito Santo. Mais uma resposta que diz assim, somente Ele, o Senhor Jesus, nos concede refrigério neste momento profético. Mais uma resposta, quando as crianças responderam dizendo assim, aquele que descansa à sombra do Senhor
produz frutos, produz bons frutos. E por último, outro grupo de crianças, Jorge, quando respondeu dizendo: a igreja fiel que confia no Senhor encontra e prova dos frutos do Espírito Santo. Olha que diversidade, né, Edson? Maravilha. Diversidade de resposta das nossas crianças. As perguntas foram feitas. Nós ficamos maravilhados com isso, né, Jorge? Glória a Jesus, é verdade, pastor. Sem dúvidas, a igreja fiel que confia no Senhor encontra e prova dos frutos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A participação das crianças, principalmente dos intermediários, né? Intermediários participando conosco aqui no Lâmpada para os Meus Pés, na Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando aqui ao finalzinho do Lâmpada para os Meus Pés. Quarta-feira agora tem reunião de senhoras, né? Pastor Gilson Souza, fica à vontade para deixar aqui uma sugestão para a reunião dessa quarta-feira, pastor. Na próxima quarta-feira, dia 25, dia 11, né? Tem a reunião e nós gostaríamos de deixar aqui para as irmãs como sugestão, né? As irmãs podem escolher qualquer uma pergunta para falar a respeito do tema e discorrer, né, sobre o tema, sobre o assunto, mas esses aspectos aqui da primeira pergunta, né, que é a maneira de identificar elementos que são usados pelo noivo para despertar a noiva, se ela está despertada para o momento que ela está vivendo, né, são realmente o verso 2, né, do capítulo 2, o verso 4, o verso 5, o verso 6, são coisas assim realmente muito fáceis, né, de ser assimilado, de ser discorrido. É uma sugestão, mas as irmãs fiquem à vontade, se encontrarem outro texto mais facilidade para discorrer sobre o assunto, podem ficar à vontade, né, Jorge? Amém, glória a Jesus. Bom, 10h58, deixa eu me despedir aqui dos pastores, deixa eu me despedir do pastor Sami, que está aí nos Estados Unidos. Estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Sami, obrigado por sua participação, Deus abençoe sua vida. Quero me despedir, Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gerson Belucci, obrigado, pastor. Um abraço aos irmãos aí na Europa. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson, demais companheiros, queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada. Eu também me despeço de todos, desejando uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor João Cidade, diretamente de São Paulo, que chegou recentemente aí da Bahia, né? Que maravilha, nessa missão maravilhosa, Missão Sertão. Pastor João Cidade, obrigado por sua contribuição e fica à vontade, se tiver alguma consideração final aí, algo a comentar ainda, fica à vontade, pastor. Jorge, louvado seja o Senhor, uma bênção, a riqueza, como o pastor Gilson colocou no início, a profundidade do ensino, das revelações, e a gente pode ver assim o cuidado do Senhor para com a sua igreja, né? A gente vê ali o texto que o pastor Gilson citou como sugestão para as senhoras, né? Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, levou-me à sala do banquete. Fala desse amor, fala desse cuidado, da bênção do Espírito Santo para a igreja nessa última hora. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a você, Jorge, uma boa semana. Pastor Gilson, pastor Edson, pastor Gerson, pastor Sami, pastor Ricardo Azevedo. É sempre uma alegria estar com os companheiros nessa bancada. E os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior, os irmãos, né, da Bahia, que estivemos lá na Missão Sertão, uma grande bênção, o cuidado dos irmãos lá de Carinhanha, de Malhada, de Palmas de Monte Alto, de Guanambi, os irmãos sempre atentos, comentando do programa Lâmpada para os Meus Pés. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Jorge, pastor Gilson. Amém e amém. E eu já vou deixar aqui, eu vou fazer um convite aqui ao pastor João Cidade, aproveitar, pastor João, nem combinei com ele, né? Nem combinei, vou falar aqui no ar ao vivo. Pastor, vamos marcar nessa semana ainda, dependendo da sua agenda, para a gente, o senhor trazer um breve relatório daquilo que aconteceu na Missão Sertão. Pode ser? Claro. Maravilha. Vamos combinar sim, vamos combinar e a gente ajusta sem nenhum problema. Vai ser uma alegria. Maravilha, alegria toda nossa. Um grande abraço ao pastor João Cidade de São Paulo, ele que teve recentemente ele participando juntamente com os irmãos aí da Bahia nessa missão maravilhosa, Missão Sertão, trabalho evangelístico ali juntamente com os irmãos. Muito bem, 11 horas, quero agradecer aqui a vinda dos pastores que estão conosco aqui na bancada e agradecer a participação do pastor Edson Ian, que hoje substituiu aqui o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Edson, que alegria tê-lo aqui conosco. Eu só queria ainda
vê a maravilha, né, que é essas respostas das crianças e a herança que está ficando, né, para os nossos filhos, nossos netos, na escola bíblica, né, a profundidade que eles têm acompanhado e têm respondido nas suas perguntas, coisa maravilhosa. E a Missão Sertão, do pastor João Cidade, eu queria dizer para os irmãos que no canal oficial da igreja lá no YouTube tem imagens, né, do dia a dia da Missão Sertão, e que é algo muito maravilhoso e vale a pena acompanhar lá. E esse dia que o pastor João Cidade vem passar o relatório aqui, né? Pai, Senhor, a todos os companheiros, a todos que nos acompanham. Amém. Glória a Jesus. 11 horas mais 2 minutos. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Deus abençoe ao pastor Gilson. Estendo um abraço a todos os pastores que participaram conosco. Aliás, os pastores que estão sempre em oração e participando aqui com a gente da bancada. Pastor Gilson, obrigado mais uma vez. Amém, Jorge. Paz do Senhor, obrigado. Desejo a você um bom dia, uma boa semana. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. E nós estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser, com a bênção do Senhor. A paz do Senhor a todos. Maravilha, louvado seja Deus. Vem comigo aqui, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, você gostou aqui do Lâmpada para os Meus Pés? Participou conosco aqui ao vivo? Então você vai fazer o seguinte, daqui a pouco nós estaremos publicando Lâmpada para os Meus Pés no YouTube e você já pode assistir, você já pode fazer o seu comentário e vai compartilhar também esse link para as famílias, para os amigos, né? Compartilhe para a igreja, para os nossos amados irmãos do Brasil e no exterior. Então, já nós estaremos liberando aqui para você este programa, este quadro maravilhoso que é o Lâmpada para os Meus Pés no YouTube. Você que nos acompanha pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. E olha, nós estamos aí também no canal 126 da nossa parabólica, canal 381 pela Rádio Manaim. Você que nos acompanha pela rádio, pela TV e pelas nossas plataformas, e que Deus assim nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. A partir de agora, estamos encerrando, finalizando aqui mais uma edição do programa. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.